No ano de 2017, durante uma escavação realizada na Itália, arqueólogos encontraram 2 esqueletos que pareciam ter mais de 5.000 anos. Esse fato chamou muita atenção porque os esqueletos estavam numa posição um tanto quanto amorosa. Isso porque os 2 estavam com as cabeças próximas uma da outra e os braços em volta do pescoço e dos ombros um do outro. O fato chamou muita atenção da mídia, que logo chamou os esqueletos de Romeu e Julieta do Neolítico. Mas será mesmo que já naquela época existia relacionamento amoroso? Será que já existia amor na pré-história? Eu me chamo Maylin Cláudia, sou psicóloga e esse é o primeiro vídeo da série Curiosidades sobre o Amor. Ainda é curioso se pensar que existia relacionamento amoroso na pré-história. Na realidade, não podemos afirmar com certeza que existia esse tipo de relacionamento ou que existia o amor, assim como nós entendemos nos dias de hoje. Porém, algumas pesquisas, alguns livros já indicam que já nessa época, os homens das cavernas, eles tinham alguns comportamentos de ternura, comportamentos de fraternidade uns com os outros. Hoje, alguns autores já destacam algumas características do amor na pré-história. Um deles é a autora Regina Navarro Lins, em seu livro chamado O Livro do Amor, que tem 2 volumes. No primeiro volume, o primeiro capítulo, ele fala um pouco sobre o amor na pré-história. E uma das coisas curiosas que a autora coloca nesse capítulo é de que os neandertais, eles tinham comportamentos de enterrar os seus semelhantes e ornamentar os seus túmulos, além de ajudar aqueles seres que estavam com uma certa fratura, com uma certa dificuldade de locomoção. Ou seja, se torna muito claro que mesmo diante das adversidades da natureza, da luta pela sobrevivência que era naquela época, os seres eles já tinham alguns comportamentos solidários, já tinham uma certa fraternidade entre eles. Não podemos classificar isso logo como amor, mas pequenos gestos, pequenos traços de um afeto, de uma empatia já se tinha nessa época. Ou seja, nós podemos até dizer, e a autora mesmo fala em seu livro, que o amor ele foi criado pelo ser humano. Ele é uma particularidade de nós, seres humanos. Mas um fato que fez toda a diferença no desenvolvimento do amor e na mudança de como eles se relacionavam naquela época foi a partir do momento em que o homem e a mulher, na era pré-histórica, modificaram a sua postura, quando eles passaram a andar de forma ereta. Isso porque vamos imaginar que não existia envolvimento sexual, não existia aquele relacionamento de sedução, né, como a gente consegue perceber nos dias de hoje. Naquela época era muito instintivo, ou seja, o coito ele tinha um propósito único que era a procriação, mesmo que inconscientemente. Tanto que os homens naquela época não sabiam que tinham envolvimento com o nascimento de uma criança. Achavam que o corpo feminino ele tinha uma certa mágica, A questão de menstruar de acordo com a lua, de gerar uma vida. Então eles não tinham essa concepção de que o envolvimento ali, no ato sexual, eles tinham um papel fundamental na procriação de uma criança. Então, a partir do momento que o homem ele consegue uma postura vertical, o envolvimento, o face a face se torna possível. E a importância dessa mudança para a evolução da humanidade foi também identificado por Charles Darwin, que disse o seguinte: o que a postura vertical fez pela humanidade foi forçá-la a reconsiderar a tradicional posição de acasalamento dos primatas e, mais tarde, estabelecer a beleza sobre um diferente conceito.
Nessa afirmação de Darwin, a gente pode perceber o quanto fez diferença a postura do ser humano, o face a face, o olho no olho, né, para que acontecesse um envolvimento sexual, a sedução. Hoje em dia a gente pode entender que quando a gente quer estar procurando alguém, quer paquerar com alguém, a gente faz isso pelo olhar, né? A forma como a gente olha para outra pessoa, né? Tem uma música que fala do olhar 43, né? Então a gente utiliza muito o olhar. Então a partir do momento que o homem ele se coloca numa posição ereta, né, a gente consegue, e o homem, eu tô dizendo, o ser humano, né? Não tô falando o homem masculino, tô falando o ser humano. A gente consegue ter um envolvimento, ter a química, o olho no olho. E Darwin já percebia isso em suas pesquisas e ele fala dessa beleza, que a relação, a química, o envolvimento entre os seres é uma coisa bela. E isso é único do ser humano. Então, voltando ao início do vídeo, nós podemos perceber que a partir do momento que a gente encontra dois esqueletos juntos, querendo ou não, abraçados, nós podemos perceber que ali estará a origem de um sentimento que hoje nós chamamos de amor. Não necessariamente que naquela época já existisse o amor, mas existiu ali a semente, né? O espaço para que a afetividade entre os seres humanos pudesse existir. Então, pessoal, essa foi a nossa curiosidade de hoje. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer de várias curiosidades sobre o amor. Então, você pode deixar aqui a sua sugestão nos comentários, que pode ser que eu faça um vídeo de acordo com a sua sugestão. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que você se sinta muito à vontade para comentar, para curtir, para seguir o canal e para também compartilhar essa curiosidade com outras pessoas. Continue acompanhando o nosso canal e até o próximo vídeo.